Fala massa atleticana, todos os seguidores do canal Bica Galo, Vitor Fagundes mais uma vez aqui com vocês para o 7º episódio do Nó Tático, né? Esse quadro que está sendo feito em parceria entre o canal Bica Galo e o Vingança Alvinegra, nesse ressurgimento do Nó Tático, né? E no episódio de hoje a gente vai fazer jus ao nome do quadro, né? Vamos falar de tática, né? A gente já falou muito sobre mercado, sobre reforços, falamos sobre manutenção e reformulação do elenco, falamos também sobre o técnico para o ano que vem, que muito provavelmente será o Filipão, e ele está fazendo por merecer mesmo essa continuidade. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as táticas, né? Vou trazer aqui para vocês alguns esquemas, né? A gente vai analisar o 4-4-2 atual do Filipão e vamos debater alguns outros esquemas que eu acho que podem ser interessantes, olhando bem, né? Seguindo o padrão do que vem fazendo o Filipão, para que a gente possa ter algumas variações em 2024. Então, já deixo aqui o espaço aberto para o comentário de vocês, como sempre, o feedback é sempre muito importante e, assim, a cada semana tem comentários mais legais, mais profundos, assim, que geram mais debate, assim, muito obrigado a todos que comentam sempre, porque vocês ajudam muito no meu crescimento aqui, né, no Nó Tático e também no crescimento do nosso debate aqui dentro, né, de todos os assuntos que a gente traz todo sábado de manhã aqui no Nó Tático e tudo, em parceria com o Jeves, o Bica Galo e tudo mais. Isso é sempre muito importante. Então, deixa um comentário de vocês. Se vocês ainda não seguem o canal Bica Galo, sigam aqui também nas outras redes, né? Sigam também o Vingança Alvinegra lá no Twitter, no 1908 Vingança, que vai ser um prazer estar conversando com vocês cada vez mais sobre o Galo lá. E também, né, compartilhar cada vez mais com as pessoas, porque quanto mais gente souber do trabalho que a gente vem fazendo aqui, com muito critério, com muito carinho para a massa também, com muita informação importante, melhor vai ser o nosso debate. Então, vamos falar de tática hoje, vamos falar de Galo e vamos pensar também aí em 2024, porque a gente quer que seja uma temporada sensacional e assim, quanto mais variação dentro do nosso estilo de jogo, melhor, né? Então, vamos lá, vamos falar de Galo. Antes da gente falar sobre mudanças ou variações de esquema, eu acho que é importante a gente entender qual é o esquema atual, como que o Filipão vem jogando atualmente, né? E que vem dando tanto certo aí, né? 8 partidas invicto e tudo mais, né? Líder do retorno, melhor defesa, um dos melhores visitantes, né? Enfim, acho que a gente vê solidez no que o Filipão vem fazendo, então vamos analisar isso, né? O Filipão atualmente ele vem jogando num 4-4-2 que tem algumas variações ali, principalmente no 4-2-2-2, né? Mas principalmente vendo esse time formado em alguns blocos importantes. A defesa muito sólida, um meio-campo fluido, com alguns jogadores que conseguem fazer tanto o papel de destruir quanto também de construir, né? A gente consegue ver o Otávio sendo um destrutor principal e, por exemplo, o Zaratio sendo um cara que faz o balanço dessas duas coisas de uma forma muito interessante, né? E um ataque, né, com a melhor dupla do futebol brasileiro, assim, uma das melhores duplas de ataque, né, do futebol mundial, inclusive, eu falo isso sem medo de errar, e muito precisa para que os atacantes consigam definir lá na frente. Já é uma coisa, inclusive, que o Filipão fala diversas vezes quando a gente assiste o Cinecam, né, na Galo TV, de sempre falando, do meio para trás a gente vai conseguir aqui batalhar fazendo essa parte para que lá na frente Paulinho e Hulk consigam decidir. Então é um 4-4-2 muito bem traçado ali, né, com ajustes muito bem feitos ali na marcação, fazendo com que em transições rápidas principalmente a bola chegue no Paulinho e no Hulk. A gente tem dois laterais que conseguem ter uma liberdade de atacar, porque muitas vezes o Otávio ou o zagueiro do lado ali do lateral consegue fazer a cobertura, fazendo esse pêndulo e esse balanço entre os dois lados, quando o Saravia sobe e também quando o Arana sobe, que, né, é uma das nossas principais válvulas de escape. Um meio que fica muito bem consolidado, com o Otávio sendo o principal pivô, né, tendo a companhia ali agora atualmente do Edenilson como esse segundo homem de meio, que pisa na área, que faz a chegada, que também tem a condução de bola, e outros dois jogadores um pouco mais abertos, como meia direita e meia esquerda, que auxiliam muito também na hora da subida dos laterais.
Atualmente a gente vem jogando com o Igor Gomes pela esquerda e o Zarate pela direita. Muitas vezes a gente vê o Rubens fazendo aquela parte da meia esquerda, mas o Filipão muitas vezes vem aproveitando do Igor Gomes aquela questão de uma condução criativa um pouco melhor do que o do Rubens, né? Que o Rubens é um jogador muito tático, muito potente ali no desarme, mas na fase ofensiva ele é um pouco ainda, ele deixa um pouco mais a desejar do que o Igor Gomes, que tem um senso criativo um pouco maior. Então, tem esses dois que ficam abertos, né? Principalmente para ajudar pelos flancos, quando necessário, nas subidas laterais, fazer ligações tanto e triangulações tanto pelas laterais quanto trazendo pelo centro, né, e municiando sempre muito, muito, muito a nossa dupla de ataque, que é muito móvel, a gente nunca sabe de fato quem é referência ali, ora é o Paulinho, ora é o Hulk, quem está fazendo a infiltração, quem está recebendo a bola de costas para poder brigar, né, com a zaga para poder fazer um pivô ou destravar, né, a marcação adversária com uma triangulação, e é assim que o time joga, e vem jogando muito bem. Principalmente porque, em alguns aspectos, ele consegue gerar superioridade numérica, fazendo um quinteto lá na frente com a subida do Edenilson. O Edenilson vira aquele jogador um pouco mais central, que consegue infiltrar nos espaços gerados pela dupla Hulk e Paulinho, né? Com os outros dois, meias esquerda e meia direita, ou então os dois laterais, mais abertos. Isso gera amplitude no campo, né? E abre espaços para infiltrações, né? Como a gente já viu contra o Grêmio, por exemplo, que foi uma infiltração do Zaratio, e a gente viu contra o Flamengo diversas vezes o Edenilson fazendo esse papel. Tanto que no momento de contra-ataque, quem estava como um dos pivôs da transição ofensiva era o Edenilson, que recebeu aquele contra-ataque, né, do Paulinho, aquele passe perfeito para ele fazer o gol. Então a gente consegue imaginar, né, como vocês podem ver no campinho aqui ao lado, como é bem definido esse 4-4-2 do Filipão. Eu gosto bastante, eu acho que por diversas vezes ele é mais transpiração do que inspiração, mas vem dando certo. E é um estilo de jogo que se adequou muito bem aos jogadores do Galo, porque necessita de muita entrega tática, muita entrega física e também muita consistência. Né? Precisa de muita velocidade, os jogadores estarem mordendo a todo momento. Como eu disse, a gente tem um quarteto ali na linha do meio que consegue receber a ajuda dos laterais e por vezes alguma subida dos zagueiros, né? Quando vão fazer o papel que eles chamam de caçador, né? E também, né, um pouco ali dos atacantes e tudo mais, mas é um quarteto de meio-campos ali que eles conseguem, de meio-campistas, né, desculpa, que conseguem fazer esse papel com muita intensidade. Otávio, Edenilson, Zaratio, Igor Gomes e ou Rubens, né, eles conseguem fazer esse papel com muita intensidade, com muita marcação e sempre estando dispostos a levar a bola para frente de uma forma ou de outra para municiar o nosso ataque. Eu acho que assim a gente consegue compreender esse 4-4-2, que é um pouco mutante ali para o 4-2-2-2, mas que funciona muito com essa intensidade e com essa força, sempre focando em privilegiar a dupla de atacantes. Por essas e outras que nos próximos esquemas que eu vou trazer aqui, eu nunca vou deixar Paulinho e Hulk distantes um do outro. Eu vou sempre tentar fazer o que o Filipão está tentando fazer, que é deixar tudo muito compacto e muito assertivo ali para que eles possam se beneficiar e fazer o que eles vêm fazendo, né? Principalmente nessa segunda fase de campeonato, né? Mas já fizeram durante o ano todo, tendo essa dupla tão prolífica para a gente. Então, entendemos o 4-4-2, que varia de 4-2-2-2, e agora vamos falar sobre outros esquemas que podem ser interessantes para o ano de 2024. E o primeiro esquema diferente que eu vou trazer aqui para a gente poder conversar para visar a temporada de 2024 junto com o Filipão e esse nosso elenco é um esquema com 3 zagueiros, principalmente tendo o foco no 3-5-2. A gente pode, com certeza, ter variações ali no meio que geram um 3-4-3 ou alguma coisa diferente, mas a base dele é o 3-5-2. É um esquema que o Filipão sempre usou durante a carreira dele. Guardadas algumas proporções, foi como ele utilizou bastante lá em 2002, na época do Penta também.
potencializando muito uma dupla ali de ataque que era muito fatal, como Rivaldo e Ronaldo Fenômeno, tendo o Ronaldinho vindo de trás também com muita qualidade, outros jogadores ali que a gente lembra muito, né, com a potência física do Kleberson e tudo mais, e as chegadas do Roberto Carlos, né, e do Cafu do outro lado, e uma solidez defensiva lá atrás. E eu acho que a gente tem jogadores para fazer esse esquema dar certo. Muita gente fica pensando assim, poxa, 3 zagueiros, não é muita gente lá atrás, não é um esquema muito defensivo, não é retranca pura, não. E não, o 3-5-2, ao meu ver, é um dos esquemas mais ofensivos que a gente pode ter, sendo bem executado, sem deixar em nenhum momento de ter a solidez defensiva lá atrás. Um outro exemplo que eu gosto sempre de trazer quando eu falo de 3-5-2 é o Chelsea do Antônio Conte, ali de meados de 2017, que inclusive foi campeão, né, da Premier League, que utilizava de um lado Marcos Alonso, do outro o Moses, 2 alas, né, e o Moses nem lateral nunca foi, mas era de uma aplicação tática muito grande, com o meio com Matite, Kanté e Fábregas, e um ataque, né, muito interessante com Hazard e Diego Costa. Então você tinha diversas questões ali, né, dentro desse esquema, que a parte dos três zagueiros ali naquela questão defensiva muito forte, você tinha um meio muito coeso e diverso, né, porque Matite, Fábregas e Kanté são totalmente diferentes dentro do que a gente imagina, né, do futebol ali de jogadores de meio de campo. 2 jogadores com muita potência física e com muita chegada ao ataque pelos flancos, né, o Moses e o Alonso, inclusive, com muita força nos cruzamentos e qualidade. E um centroavante mais brigador, né, com mais potência física, e um atacante que sai um pouco mais, que tem o drible, que tem uma questão do 1 contra 1, a velocidade um pouco maior, como era a questão do Hazard. E isso a gente viu um potencial ofensivo enorme. Então, eu consigo visualizar muito bem a gente tendo, por exemplo, nessa formação de 3-5-2, contando com a contratação de um zagueiro canhoto, que eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse, principalmente para facilitar na hora da saída de jogo e também do passe, né, progressivo ali para o Arana, e principalmente na hora da marcação também. Eu acho que seria interessante. Já temos alguns nomes aí sendo ventilados e tudo, espero que sejam concretizados. E aí a gente teria uma trinca ali atrás, né? Vamos utilizar os jogadores que a gente tem hoje, né? Fuchs, Lemos e Gemerson, com Saravia e Arana abertos, uma trinca de meio com muita potência, né, física, de marcação e tudo mais, né, com Batalha, Zaratio e Rubens, e lá no ataque a gente tem Paulinho e Hulk, né, seria uma formação muito interessante ao meu ver, que geraria sempre superioridade numérica, tanto no momento ofensivo quanto no momento defensivo, né, e aí a gente conseguiria, né, tendo zagueiros de bom passe, como a gente tem ali o Lemos e o Fuchs, né, facilitar muito essa transição lá para frente, explorar os espaços pelas laterais, principalmente com a Arana, que já é uma válvula de escape muito boa. Sendo um jogador jogando ali mesmo numa linha de 4, ele já consegue avançar muito. Imagina tendo toda essa cobertura para chegar lá na frente, sempre com toda a qualidade que ele tem, que é um absurdo, né? E aí a gente conseguiria ter, né, uma cobertura muito interessante com o Rubens por ali, mais caindo pela esquerda, o Zaratio caindo um pouquinho mais ali pela direita, e o Batalha sendo esse pivô principal ali, né, o trinco da nossa meiuca ali, para municiar totalmente Hulk e Paulinho, que seriam muito, não só municiados, mas beneficiados também com isso, podendo abrir muito espaço e tudo mais, e confundir cada vez mais a nossa defesa, a defesa adversária, né? Querendo ou não, a gente poderia pensar inclusive em um ataque de bloco com 6 jogadores, os 2 atacantes, os 2 alas e mais 2 meias que poderiam subir também, que seriam, no caso aqui, como eu estou falando, o Rubens e o Zaratio, que poderiam até se alternar também de alguma forma assim, né? Enfim, e eu acho que seria de fato um esquema muito interessante para ser utilizado pelo Galo. O outro esquema que eu vou trazer aqui é o 4-3-1-2. E eu vou explicar porque eu tenho uma predileção por esse esquema, né? Porque, óbvio, né, tudo ali é muito fluido dentro das táticas do jogo, mas tendo esse como esquema base. Eu vou explicar para vocês porque eu gostaria de ter esse esquema.
dentro do que a gente já tem com o Filipão estabelecido, a gente tem um meio campo, né, atualmente com um quarteto, uma linha de 4 ali, com muita intensidade, muita entrega, que é muito importante mesmo, é muita transpiração durante os 90 minutos. No entanto, em alguns aspectos, eu acho que a gente não consegue ter muito protagonismo em alguns jogos e por isso a gente tem um pouco de dificuldade com algumas outras equipes assim que não nos agridem tanto. Então eu acho que o 4-3-1-2 de alguma forma pode nos auxiliar nisso. Por exemplo, mantendo essa intensidade do meio e tendo um jogador a mais ali no meio de campo para fazer uma composição ofensiva melhor, principalmente sendo jogador ali com as características de 10, né, um enganche argentino, ou ritmista, né, por mais que esse termo tenha me dado pesadelos depois da última passagem do Tite pela seleção, a gente conseguiria ter um jogador de um pouco mais de cadência e de apreço pela posse de bola. Porque assim, atualmente, a gente é muito melhor destruindo para depois construir do que só construindo mesmo, trazendo a bola lá de trás, fazendo, né, essa construção lá de trás. E tudo bem, esse é o estilo do Filipão e tá ok, tá dando certo. Mas em alguns aspectos, em alguns jogos também, a gente não vai ser tão agredido. O que fazer com a bola então? E às vezes eu sinto que o nosso time tem um pouco de dificuldade com isso. Dificuldade de criar por si próprio, né? Então assim, eu acho que mantendo uma trinca interessante ali no meio de campo, que eu vou colocar aqui como Batalha, ou Otávio, né? Pode ser também, tendo o primeiro volante, né? Mas eu vou colocar Batalha, Zaratio e Rubens, fazendo uma linha de 3 ali de proteção a esse camisa 10, a gente consegue ter muita potência física, muita potência defensiva e também chegada na área, principalmente com o Rubens e com o Zaratio, né? Fazendo com que esse jogador ali de frente, que seria o nosso 10, o nosso armador, né? Como a gente puder e quiser chamar, ter uma proteção maior para poder conduzir e ter mais tempo também para fazer um passe interessante para, né, pifar a melhor dupla de ataque do Brasil, uma das melhores do mundo, né, que é Paulinho e Hulk. Esse esquema deixaria o nosso meio ainda sólido, podendo ter os avanços ainda do Saravia e do Arana, porque ia contar com essa projeção, né, pendular de defesa aqui do Rubens e do Zaratio, né, para poder fazer superioridade numérica lá na frente, e ainda assim daria proteção para esse jogador de meio. Quem seria esse jogador de meio? A gente tem o Pedrinho, que poderia fazer muito bem isso, eu acho que ele tem um potencial muito grande, né, para exercer essa função, mas a gente não sabe ao certo como que vai ser o 2024 do Galo com o Pedrinho. Assim, ele vai ser utilizado? Como que vai ser a questão do empréstimo dele? Vai permanecer? Não vai? O Igor Gomes se beneficiaria muito jogando ali, porque dentro das características dele, né, daquele domínio orientado, aquele passe que ele consegue dar, a ótima condução de bola que ele tem, ele também poderia ser utilizado ali, se beneficiaria muito. Temos o Izep na base, que assim, ainda está muito novo, né? A gente sabe como é que vai funcionar ali com o Filipão, né? Eu gostaria de já ver o Izep ali. Eu não tenho esse tempo não, mas eu acho que ele vai ter que passar um tempo ali no sub-20, jogar copinha e tudo mais, para ter essa oportunidade, assim como o Ian também pode ter, né, vindo da base ali, ainda que ele venha jogando cada vez um pouquinho mais aberto ali, poderia jogar também como esse 10 ali. Mas eu acho que a gente poderia pensar numa contratação. Eu já falei de alguns jogadores aqui que poderiam fazer isso, principalmente o Scarpa, né, que não é propriamente um 10, mas conseguiria muito bem fazer essa função, né, principalmente da condução interessantíssima que ele tem, né, e também por ser um jogador muito ativo, por recuperar bolas também, isso seria muito interessante, e por ter um passe apurado. Ou então o Tapia também, que eu já falei, o Ivan Tapia do Barraca Central, que seria mesmo uma oportunidade de mercado, que seria interessante por ter esse passe, por ter a bola parada, por ser esse jogador que dentro de várias características dele, uma delas também é conseguir ser um pouco cerebral, e eu acho que é isso que a gente precisa. Além disso, eu acho que esse 4-3-1-2 ele é um pouco mais seguro em alguns aspectos, principalmente quando a gente está com a posse de bola, porque o time fica um pouco mais compacto, e aí a troca de passes ali no meio fica um pouco mais facilitada. Foi uma coisa que me incomodou muito na vitória contra o Flamengo, mesmo que esse fosse um plano de dar a bola ao Flamengo para a gente pegar eles no contra-ataque. Muitas vezes a gente flertou muito com a posse de bola adversária, em momentos que a gente poderia dar uma segurada, dar uma respirada. Pô, segura aqui, cadencia, toca daqui, toca dali. E eu acho que com o 4-3-1-2 a gente consegue isso.
A gente mantém muitas coisas importantes que a gente tem no esquema do Filipão, mas a gente consegue abrir as portas para um protagonismo maior do Galo quando ele tiver que exercer essa posse de bola de uma maneira muito interessante e mais seguro também quando tiver que dar uma cadenciada. Então, o 4-4-2 seria ótimo para jogos fora de casa, ao meu ver, né? Principalmente contra equipes que vão agredir muito o Galo, e o 4-3-1-2 para partidas que a gente tivesse que propor um pouco mais, né, de jogo e tudo mais, e atacar um pouco o nosso adversário, porque eu sinto que a gente ainda peca nisso em alguns aspectos, e a gente pecou muito nisso em algumas derrotas que a gente não deveria ter perdido. Alguns pontos que a gente deixou pelo caminho que a gente não poderia ter deixado, e que eu espero que em 2024 a gente não deixe também, né, e tudo, que a gente aprenda com isso tudo. Então, o 4-3-1-2 para mim seria uma ótima opção. E com isso a gente chega no final do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão um pouco mais tática aqui, né? Já deixo aqui o espaço totalmente aberto para discordâncias, para tudo que vocês tiverem aí, elogios também, qualquer coisa, mas principalmente por esse debate tático. Se algo que eu falei aqui não fez sentido para vocês, é mais do que lógico e providencial que vocês deem esse feedback mesmo e que a gente debata essas questões táticas, porque é muito gostoso da gente falar sobre essas coisas. Então, deixe o comentário de vocês. Se vocês ainda não seguem o canal Bicagalo, siga aqui em todas as outras redes sociais. Siga também o Vingança Alvinegra lá no Twitter, no 1908 Vingança. E deixe, né, cada vez mais esse feedback de vocês aqui, sempre compartilhando também com o maior número de atleticanos possíveis que vocês acham que vão se beneficiar desse debate que a gente traz aqui. Eu gostei muito, eu acho que é muito interessante falar de táticas aqui com vocês, foi a primeira vez assim, então esse também é um teste aqui entre nós dois aqui para a gente ver como é que vai fluir esse conteúdo. Mas eu acho que é bacana a gente conversar sobre isso. A gente já tem uma espinha dorsal muito interessante, né, dentro do Galo, a gente já tem um modelo um pouco pré-estabelecido e eu trouxe essas duas outras opções como uma forma da gente, né, ter outras formas de jogar, outros meios de chegar às vitórias que eu acho que não fugiriam, primeiro, do know-how do Filipão, e também não fugiriam das características que a gente vê que está dando certo dentro do nosso time. Então espero que vocês tenham gostado. No episódio que vem a gente vai voltar a falar de base. A gente vai nos próximos 2 episódios, na verdade, mas o próximo a gente vai falar sobre a categoria do Sub-15 do Galo, que eu vou traçar aqui diversos elogios para tudo que vem sendo feito no nosso Sub-15 e que eu acho que vai ser interessante se vocês que ainda não acompanham tão de perto estarem por dentro. Porque vai ter muita coisa bacana, a gente vai conseguir falar sobre a qualidade que vem sendo feita, né, no trabalho do Sub-15 e principalmente sobre a hierarquia futebolística que a gente vem criando dentro da nossa base, principalmente tendo esse gancho muito forte, muito importante no Sub-15, que teve um ano de 2023 fantástico, com muitos títulos, muitos jogadores assim despontando de uma maneira absurda, e eu acho que vai ser muito, muito, muito bacana o diálogo que a gente vai ter e o debate que a gente vai ter aqui semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês, eu agradeço assim do fundo do coração, é muito bom estar todos os sábados de manhã aqui com vocês, é muito gratificante realmente estar aqui com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e gostem ainda mais de todos os conteúdos que a gente vem e vai trazer, né, nas próximas semanas também. Um forte abraço para vocês, tenham um bom descanso nesse final de semana, e vamos que vamos, porque a reta final do Brasileirão tá aí e a gente tem que confiar no nosso título. Eu acredito e eu sei que vocês também. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um bom final de semana.